Bom dia a todos, sejam bem-vindos para a videoconferência de resultados da Light Tecnologia para apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2023. Meu nome é Fabiana Lauan, sou gerente de relações com investidores. Eu informo que esse evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente. Eu estou aqui hoje com o Silvio Stagni, CEO da companhia, e o Gustavo Antunes, CFO. Eu vou passar a palavra agora para o Silvio, que vai apresentar os destaques do trimestre. Obrigado, Fabi. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de vocês neste evento. Ontem à noite nós anunciamos os resultados da empresa do quarto trimestre do ano passado consequentemente, do primeiro trimestre. E hoje temos esse espaço para explicar com um pouco mais de informações os nossos resultados. Então, a agenda é a agenda tradicional que seguimos. Eu passarei por alguns destaques qualitativos do primeiro trimestre. Depois peço para o Gustavo entrar nos detalhes dos nossos resultados de números. E, por último, a gente abre a sessão para perguntas e respostas. Então, começamos sempre relembrando os 3 pilares de negócios da Allied. Nós temos um varejo digital, um varejo físico e uma distribuição. Do lado do varejo digital, estamos com 37 lojas. Essas lojas, elas têm a nossa marca própria, que é a Mobcom, presente nos principais marketplaces do Brasil, mas também fazemos o 3P de marcas como Apple, Google, HyperX, Xiaomi, além do programa iPhone para Sempre, que está dentro desse pilar do varejo digital, que é um programa que temos em associação com Apple e Itaú. E a novidade aqui é que, além de iPhone para Sempre, neste programa, agora nós temos uma solução muito semelhante com o Xbox, uma solução com o Xbox e todos os jogos da Microsoft. Então, dentro do aplicativo do Itaú, os correntistas começam a ter mais opções. No varejo físico, 132 lojas, sendo 131 lojas Samsung, localizadas principalmente no Sudeste, Mato Grosso do Sul e Paraná, e uma loja da Trocafy, que é a nossa marca de venda de recertificados. E na distribuição, distribuímos diversas marcas de eletrônicos em geral para todo o Brasil. A novidade é que começamos uma operação internacional em Miami, a Allied Miami, inicialmente distribuindo o Apple para toda a América Latina. Esses 3 pilares nos levam a ter 9% do mercado de notebooks no Brasil, 31% do mercado de videogames e 13% do mercado de market share. Então, a gente tem uma presença relevante em todos os mercados em que atuamos. Vamos começar a falar sobre os resultados. Nesse primeiro trimestre, nós tivemos 1,4 bi de receita líquida, praticamente em linha com o primeiro trimestre do ano passado. A gente sempre gosta de fazer uma comparação com 2019, que é o ano pré-pandemia, porque 2021, com a pandemia, houve uma explosão de demanda de eletrônicos, e a gente fica contente em ver que a gente consegue manter o crescimento que a gente teve ao longo desses anos de pandemia. Então, se nós olharmos 2019 para cá, a gente tem um CAGR de 17% ao ano. E esse 1,4 bi, ele é formado pela distribuição, com 996 milhões, uma queda de 2% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, formado por 221 milhões do varejo digital, um crescimento de 9% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, e o varejo físico, com 145 milhões, uma queda de 2% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Foi um trimestre bastante duro, onde a demanda por eletrônicos teve um esfriamento. Então, mencionando alguns números, e pegando esses números da GfK, que mede o sell-out do mercado, nesse primeiro trimestre, nós tivemos o mercado caindo em valor
10% nos smartphones, 14% em computadores. Então, foi um mercado de retração para eletrônicos. A gente consegue manter, mesmo assim, o mesmo volume de vendas que a gente teve no ano passado. Na próxima página, a gente olha o nosso market share. E aqui algumas boas notícias. A gente sempre mensura a nossa participação no mercado para entender a nossa relevância, e aqui pegamos 3 categorias que a gente teve bastante sucesso nesse primeiro trimestre. Comparando o primeiro trimestre de 23 com o primeiro trimestre de 22, videogames é um dos poucos mercados que crescem nesse trimestre, ele cresce 11% em quantidade. Nós praticamente dobramos o volume em relação ao ano passado. Com isso, a gente chega a 31% de market share, um crescimento de 13 pontos em relação ao ano passado. Tablets foi um mercado que sofreu, se compararmos Q1 23 com Q1 22. O mercado cai 10%, a gente cresce 3%. Com isso, o nosso market share vai a 13%, um crescimento de 2 pontos. Smartphones, em quantidade, o mercado cai 16%, a gente cai 9%, a gente cai menos que o mercado. Isso nos leva a 8% de share no mercado, um ganho de 1 ponto ano contra ano. Vamos agora falar de cada um dos 3 pilares. E vou começar aqui com a distribuição. Então, a distribuição, a grande novidade foi o início da nossa operação internacional. Então, em janeiro começamos a Light Miami, inicialmente vendendo Apple para toda a América Latina, com exceção dos países em que a Apple tem presença física, como o Brasil. Nós não suprimos Brasil via Miami, é suprido diretamente aqui pelo Brasil. E se vocês notarem o gráfico aqui, a gente mostra que no primeiro trimestre do ano passado a gente já tinha uma operação internacional. Na verdade, foram alguns negócios isolados que fizemos para testar o conceito, para entender se nós teríamos ou não sucesso nessa empreitada. Decidimos fazê-lo. Então, nesse primeiro trimestre, a gente chega em 302 milhões de faturamento. Alguns dias atrás, nós soltamos um fato relevante sobre isso, onde nós estimamos que a gente teria uma receita de 600 milhões ao longo do ano. E ontem soltamos um novo fato relevante, ajustando esse número, porque acreditamos que, na verdade, nossa receita será entre 1 bi e 1,2 bi para o ano. Então, a gente começa com bastante força, esse é só o início. A gente já vende para 16 países nesse primeiro trimestre. Tem ainda uma expansão importante em termos de número de países, e temos só um produto hoje, expandiremos para diversos outros produtos. Miami também pode ser uma plataforma, e será, para a gente trazer produtos para o Brasil de marcas conhecidas que hoje não estão presentes. Então, já estamos conversando com diversas marcas, acreditamos que vamos ter bastante novidade aqui na área internacional. Tivemos uma queda na distribuição no Brasil, de 864 milhões para 700 milhões. O primeiro trimestre de 2023 teve um impacto da Americanas, um cliente importante para nós, um cliente de 100 milhões no trimestre. Essa queda, ela impactou fortemente Q1, mas a situação já muda bastante. A gente já volta a vender para Americanas, o mercado, em algumas categorias, começa a suprir o volume que a Americanas vendia, então acreditamos que esse impacto é um impacto passageiro. Em termos de margem, nós abrimos aqui a margem da distribuição internacional e da distribuição Brasil, porque elas são muito diferentes entre elas. Então, na distribuição internacional, temos uma margem bruta de 2,3%, que é significativamente menor do que na distribuição Brasil. No entanto, é uma operação com fluxo de caixa positivo. A forma de compra e venda nos Estados Unidos é bastante diferente do que existe aqui no Brasil. Os prazos de recebimento são, na maioria das vezes, à vista. Então, a gente consegue gerar um fluxo de caixa positivo, mesmo com uma margem mais baixa do que a distribuição brasileira. É um negócio que nos traz um bom nível de lucratividade. Então, essa é a grande novidade da distribuição. Se nós falarmos do varejo físico,
quero só voltar atrás para contar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente já tinha mencionado, mas só para relembrá-los. Ao longo do ano de 22, nós, 21 e 22, na verdade, nós fechamos as operações chamadas Store in Store, que eram aqueles quiosques dentro de varejistas como nós tínhamos Marabras, tínhamos Torra, tínhamos diversos varejistas onde nós tínhamos um quiosque de eletrônicos e vendíamos em nome destes varejistas. Com o fim da pandemia, o volume de tráfego de pessoas, a demanda não voltou a ser a mesma, entendemos que a gente deveria fechar essa linha de negócios. Então, se olharmos o primeiro trimestre de 2022, nós tínhamos 222 lojas. Quando olhamos agora o primeiro trimestre de 2023, nós temos 132 lojas. Mas ao longo do ano passado, a gente também veio otimizando processos, reduzindo custos significativamente, e os resultados estão aqui nos gráficos que vocês podem ver. Então, no primeiro trimestre do ano passado, nós tínhamos uma receita por ponto de venda média de R$ 209 mil. No primeiro trimestre deste ano, nós temos uma receita média de R$ 364 mil. Conseguimos crescer 74% a receita média por ponto de venda. No gráfico da direita abaixo, a gente faz uma comparação com 21 e 22 para mostrar o resultado da nossa melhoria de processos e de redução de custos. Se a gente tomar 21 como base e usar 100 para a receita líquida e 100 para os nossos custos, quando nós chegamos no primeiro trimestre de 23, a nossa receita é 123, então ela cresce 23% em relação a 21. No entanto, os nossos custos caem para 97. Caem, então, 3% em relação a 21 e muito mais em relação a 22. 22 seria 126, o número de referências, a gente cai aqui para 97. Então, fizemos um trabalho muito forte em 2022 de otimização de processos, redução de custos, e a gente começa a ver os resultados nas nossas lojas físicas. O terceiro pilar, antes de passar para o terceiro pilar, no primeiro trimestre tivemos um evento importante, que foi o lançamento do Galaxy S23. Então, os lançamentos da Samsung são os momentos mais importantes do ano para as lojas Samsung. Geralmente existe um no primeiro trimestre e um entre o terceiro e quarto trimestre. No primeiro trimestre é a linha Galaxy, lançamos o Galaxy S23 com diversos pacotes especiais para os consumidores. Você pagava uma memória e levava o dobro da memória, com trade-ins do seu usado super valorizados, a gente pagava até R$ 1.500 pelo seu telefone usado. Com isso, o lançamento do S23 foi um sucesso no mundo e foi um sucesso aqui no Brasil também. Indo agora para o terceiro pilar, que é o varejo digital, a gente continua num trabalho de crescimento significativo. Se nós olharmos o mercado, o varejo digital no primeiro trimestre de 23 cai 17% e a gente cresce 1%. Se nós olharmos os últimos 12 meses, a gente chega aqui no nosso varejo digital numa receita de R$ 1 bilhão. Como é que a gente tem feito esse crescimento? A gente está cada vez mais presentes nas operações full dos marketplaces. Já estamos em Meli, já estamos em Amazon, estávamos em B2W, agora estamos conversando com eles. Temos links patrocinados, temos links na Amazon, temos links na Meli. E para fomentar a venda não só de celulares, que é o grande produto aqui da Lite, a gente montou um time comercial de compra e de venda para o nosso varejo digital, só de produtos que não sejam celulares. Com isso, a gente começa a ver um crescimento numa área que a gente tinha pouca atuação, temos novos fornecedores, como Philco, Electrolux, então, temos um caminho de crescimento significativo pela frente ainda. Na próxima página, eu queria colocá-los a par de 3 drivers de crescimento que a gente vem mencionando em todas as nossas apresentações. Primeiro é o Trocafy, que é a nossa nova marca,
é a nossa empresa de venda de recondicionados. Começamos então em maio de 21, desculpa, em maio de 22, 21, 22, Fabi, me perdi. 22, acabamos de completar o primeiro ano aqui. O que fizemos nesse ano? Primeiro, investimos pesadamente na marca. Então a marca começa a ter um nível de awareness e um nível de consideração muito maior. Segundo, além de lançar o site Trocafy no 1P e termos uma loja física com a marca Trocafy, hoje já colocamos o Trocafy no Mercado Livre, já colocamos na Livelo. E uma novidade importante, o Trocafy, ele foi criado baseado no programa iPhone para sempre. No programa iPhone para sempre, depois de 21 meses, o consumidor tem o direito de devolver o iPhone usado e receber um novo e recomeçar o programa. Esse iPhone usado nós recondicionamos e vendemos no Trocafy. Mas agora a gente expande a nossa captação de recondicionados. Nas nossas 131 lojas da Samsung, a gente passa a ter o Trocafy oferecendo trade-in para os consumidores. Então, o consumidor vai poder entrar na loja da Samsung e ele tem também a opção Trocafy como opção de vender o seu usado na compra de um novo. Então, estamos num ritmo bastante intenso de crescimento da Trocafy, é um dos nossos drivers de crescimento. Segundo driver, B2B. É uma área que a gente tem apostado bastante, já temos verticais em educação, em governo, em IT, e neste mês de maio a gente lança a nossa plataforma digital. Isso quer dizer que as nossas revendas vão poder, de uma forma muito ágil, muito rápida, cotar qualquer produto via a nossa plataforma digital, via a nossa página lá de empresas, e com isso eles vão ser mais rápidos para fazer ofertas ao mercado. Então a gente espera uma melhora de serviço bastante significativa aqui e começamos a trazer novos produtos e novos serviços nas nossas ofertas de B2B. Memórias diferentes, garantia estendida, Office. Então, estamos ampliando a nossa oferta, o que também vai nos ajudar a crescer nessa vertical. E por último, o Soudi, o nosso instrumento de financiamento ao consumidor. A gente vem trabalhando para nos tornarmos uma SCD. Essa SCD tem uma série de benefícios, mas o principal delas é que vai reduzir significativamente o nosso custo operacional, nosso custo de financiamento. Estamos introduzindo novos produtos. Já temos a bolsa protegida, já temos o prestamista. Isso expande o que nós podemos oferecer aos nossos clientes da Soudi. Continuamos expandindo em pontos de venda, já estamos em 368 pontos de vendas. Então, uma solução que foi criada para as nossas lojas Samsung, para as nossas 131 lojas Samsung, nós expandimos para outras lojas Samsung de outros parceiros, e agora expandimos também para lojas de operadoras. Então, a gente vem crescendo de uma forma conservadora, mas bastante intensa. Agora, queria mostrar os nossos números nos últimos 12 meses. Então, são 6,2 bilhões de receita bruta, com 272 milhões de EBITDA e 74 milhões de lucro líquido, 132 pontos de venda. Todos os nossos contatos com os clientes, a gente mede o Net Promoter Score. E se olharmos aqui o Net Promoter Score das lojas Samsung, temos 82 pontos, que é um índice bastante alto. 37 lojas online e o nosso market share 9% em notebooks, 13% em tablets e 31% em videogames. Então temos uma participação expressiva em todos os mercados que atuamos. Antes de passar para o Gustavo, queria só mencionar que nós tivemos a felicidade de poder ajudar no desastre que ocorreu aqui no litoral de São Paulo, com a doação de celulares, o engajamento dos nossos colaboradores através de donativos para as organizações que estavam suportando as pessoas dessa região. Com isso,
Gostaria de passar a palavra agora para o Gustavo e pedir para que ele dê os detalhes dos nossos resultados financeiros. Antes de passar para o Gustavo, deixa eu só fazer um comentário aqui. A gente, como o Silvio comentou, a gente vai começar, depois da fala do Gustavo, a sessão de perguntas e respostas. Então, quem quiser mandar pergunta, pode usar o chat do webcast. E eu vou aproveitar também para falar que quaisquer declarações que a gente tenha feito sobre projeções são crenças da companhia e estão sujeitas a incertezas, então que elas podem ou não acontecer. Com isso, eu passo agora para o Gustavo. Bom dia a todos. Se a gente for para a próxima página, então, a gente coloca um histórico mais recente da companhia e dos seus resultados. Aqui a gente consegue ver que a nossa estratégia de desenvolver canais distintos e novas categorias de produtos tem se materializado. Então, a gente não só conseguiu se beneficiar de um período recente de mercado mais aquecido nos produtos que a gente vende, mas mesmo agora no mercado em retração nos principais produtos, a gente consegue ter um patamar de receita similar. Isso é reflexo da gente trazer novas iniciativas que compensam aquelas outras iniciativas que eventualmente possam estar com temperatura menos aquecida. Da mesma maneira, então, tudo isso para dizer que a gente fecha o primeiro trimestre com uma receita superior a 1.3 bilhão. Da mesma maneira, tanto na margem EBITDA quanto na margem líquida, a gente mostra que essa companhia ela consegue ter uma capacidade de, com uma estrutura relativamente enxuta, a gente se beneficia muito nos momentos de boom, de momento cíclico de mercado. Por outro lado, nos momentos em que o mercado está retraindo, a gente volta aos nossos patamares históricos, essa mola não puxa tanto para baixo. Então a gente encerra o primeiro trimestre com um EBITDA na faixa de 5%, próximo a 67 milhões, 16 milhões de lucro líquido, pouco superior a 1%, 1,2%. Então, na próxima página a gente quebra a distribuição e na distribuição no qual a gente vende para outras empresas venderem o consumidor para consumidores finais, a gente desenvolveu mercado corporativo, a gente teve capilaridade nos pequenos varejistas, a gente já teve maior concentração em varejistas nacionais, nesse momento a gente está um pouco mais em varejistas regionais. Então, essa miscelânea de canais e categorias faz com que a gente tenha receita em linha com o ano passado, mesmo estando num mercado em que o mercado de smartphones, como o Silvio mencionou, caiu 10%, o mercado de computadores 14%, e a gente consegue, justamente por ter uma diversificação bastante grande, manter o nosso nível de receita. Quando a gente olha para a margem, então a gente tem o Brasil com a margem de 8,5% e a distribuição internacional próxima a 2,5%. Então, vou só relembrar um ponto que o Silvio trouxe. Grosso modo, a gente, na distribuição internacional, recebe os pedidos à vista, a gente paga o nosso parceiro aproximadamente em 45 dias e tem um giro de estoque muito rápido, da ordem de 2 a 3 semanas. Isso faz com que seja uma operação muito leve, geradora de caixa. É uma dinâmica diferente do Brasil. Então, é uma operação que a gente vai dar mais detalhes nas interações que a gente tem com o mercado, mas que parece bastante interessante. Isso já se materializou no primeiro trimestre, fez com que a gente revisasse a nossa estimativa, como vocês viram. Então, estão bastante empolgados com a materialização disso para adicionar a nossa presença como um grande distribuidor no Brasil. Do lado direito, então a gente vê aqui uma mistura de produtos de baixo ticket sendo reduzidos, principalmente acessórios, e-readers, acessórios de computadores e de telefones, um pouquinho que a gente teve um período em 2021 de bastante demanda, então o ticket médio tem crescido, e particularmente, quando a gente vai na parte de baixo, que a gente mede qual que é o percentual das vendas de mobile, que é telefones celulares mais tablets, na nossa venda de distribuição. Então, esse é um esforço que historicamente fica flutuando próximo a 55%, e a gente tem
um ponto agora de uma diferença que chega a 67%, que é uma combinação de um mercado de computadores um pouco menos aquecido com uma venda de telefones celulares com ticket médio mais alto nesse primeiro trimestre. Então, é um ponto aqui que moveu aqui do histórico que a gente tem, mas isso reforça também nosso ponto de que temos uma distribuição diversificada. Na próxima página, a gente, então, mostra o nosso varejo. Na parte do lado esquerdo, na parte superior, o nosso varejo digital cresce pouco mais de 9%, chegando em 220 milhões de reais no primeiro trimestre. Aqui, a gente acredita que é um esforço da gente conseguir operar cada vez melhor dentro das regras de cada marketplace que a gente tem. Então, nós temos 37 lojas em diversos marketplaces, nós podemos ter mais de uma loja dentro do mesmo marketplace. Então, a gente pode representar uma marca como o Google, como a Xiaomi, e podemos ter a nossa própria marca Mobicom dentro do mesmo site. Então, certamente, saber as especificidades de cada marketplace ajuda a gente a operar cada vez melhor. Mas, por outro lado, gostaria de lembrá-los que em 2022, no varejo digital, no e-commerce, houve uma disputa tributária que, de algum modo, os agentes econômicos, os players, tiveram entendimentos diferentes quanto à carga tributária a ser precificada nas operações. Essa disputa, esse entendimento distinto, ele está superado. Em 2023, todo mundo está operando sob a mesma regra. Tendo dito isso, em 2022, a Light tomou uma posição bastante conservadora. A gente assumiu que os impostos eram devidos, mas a gente questionou judicialmente. Isso implica que a gente precificou como se a carga tributária fosse cheia e certamente isso fez com que a gente tivesse uma posição menos favorável de competitividade em 2022 inteiro. Em 2023, com todo mundo jogando a mesma regra, vejam como a gente consegue, no relativo, estar mais competitivo. Isso faz com que o crescimento nosso seja superior a 9%, mesmo num mercado difícil, como a gente mostrou aqui em algumas páginas anteriores. No varejo físico, aqui é uma mistura de a gente estar com 90 pontos de vendas a menos e ainda assim um patamar de vendas estável. Então, a venda por ponto de venda nosso tem sido muito mais eficiente. Nosso varejo físico ficou, desde o segundo semestre do ano passado, muito mais saudável. E do lado direito, vocês veem que o varejo nosso ele flutua próximo a 30% de margem bruta. Tendo dito isso, quando a gente vai para as partes, para as despesas abaixo do lucro bruto na próxima página, a gente vê que a companhia, no mercado, especialmente na distribuição mais duro, com o custo do capital mais alto, a gente vem há alguns meses já promovendo e praticando um esforço de redução de despesas, evitar recontratações de serviços caso não sejam necessários, e mais ou menos a gente entrega em 2023, no primeiro trimestre, entre 8 e 9 milhões de despesas operacionais a menos que o ano passado. Somado a isso, outros 4 milhões a menos de despesas, de resultado financeiro melhor que o ano passado. Isso contribui para que a gente encerre o primeiro trimestre com lucro líquido de 16 milhões de reais. O primeiro trimestre, ele é um período que, pela nossa sazonalidade, ele é um período de geração de caixa, na medida em que a gente recebe as vendas do quarto trimestre, né? Então, é um período de sazonalidade que a gente abastece, especialmente na distribuição, o varejo, e recebe os pagamentos no começo do ano. Mas não só isso. Quando a gente olha a foto do nosso balanço, a gente tem contas a receber com 150 milhões a menos do que a gente tinha. Então, recebemos 150 milhões, um nível de estoque em linha com o ano passado e contas a pagar 100 milhões maior. Então, a combinação, e eu vou pedir para a gente 2 páginas para frente, para ilustrar o que eu estou falando. Então, a combinação de um rebalanceamento entre os saldos de estoque e fornecedores,
combinado com um fluxo de contas a receber menor, ou seja, menos valores a receber, mais valores no caixa, fez com que a gente tivesse um fluxo de caixa operacional superior a 220 milhões, o que foi suficiente para a gente cumprir com as nossas obrigações de investimento e financiamento, bem como para a gente reduzir o nosso nível de alavancagem. A gente certamente vai falar também disso ao longo das perguntas. O nosso nível de alavancagem, a gente encerrou o quarto trimestre do ano passado com 1,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA de 12 meses. Esse valor foi para 1,3. E a gente comunicou ao mercado um fato bastante relevante para a gente, que a gente recebeu da nossa seguradora aproximadamente 80 milhões de reais do sinistro do caso da Lojas Americanas. Então, é um ano em que a companhia tem tido um foco em proteção do caixa, em balanceamento das contas de capital de giro, que vão nos levar a ter uma solução de alavancagem, uma situação de alavancagem saudável, e a gente tem monitorado isso perenemente e avaliar os nossos riscos na medida em que a gente foi colocado à prova com um sinistro tão grande, conseguimos sair dessa com sucesso. Eu encerro por aqui. Eu sei que tem algumas perguntas aqui, eu vou passar para a Fabiana e a gente pode discutir alguns pontos. Obrigado. Eu vou começar. A primeira pergunta aqui, ela é do Marco Nardini, da XP. Eu vou passar essa para o Silvio, tá? Eles pedem para comentar um pouco, ele pede para comentar um pouco sobre o que podemos esperar da dinâmica de margem para os próximos trimestres, considerando um aumento de participação da operação internacional. Eu já vou emendar a segunda também, que é sobre a visão de crescimento das principais linhas de negócio para o ano. Ainda devemos observar a distribuição reprimida? Legal, obrigado, Nadine. Bom, vamos começar com a margem. A nossa margem, principalmente a da distribuição, ela sempre varia entre 9% e 11%. Quando o mercado está super demandado, a gente consegue chegar próximo dos níveis de 11%. Quando o mercado está com uma demanda reprimida, com excesso de estoque, a gente vai próximo dos 9%, que é como nós estamos agora. Você mencionou a nossa parte internacional. Acho que o ponto mais importante é que toda a venda internacional, ela é uma venda adicional à distribuição brasileira. Tudo que nós estamos fazendo hoje na Allied Miami não compete com o Brasil. Então, a massa de margem será maior com a adição de Allied Miami, apesar de que o conjunto das duas trará um número percentual menor. Então, Brasil, a gente vai flutuar entre 9 e 11, como a gente vem flutuando ao longo dos últimos anos. Miami, provavelmente nós vamos ter uma margem entre 2% e 3%, que é o que nós temos hoje. E só que Miami tem um espaço de crescimento bastante grande, porque nós somos um player novo. Estamos com um produto só, não vendemos para toda a América Latina ainda, então adicionaremos países, adicionaremos produtos, e como eu mencionei na minha apresentação, estamos estudando produtos que a gente pode trazer para o Brasil, marcas que hoje não estão no Brasil, não seriam em celulares, em televisão, em computadores, esses mercados estão amplamente supridos pelos fabricantes aqui no Brasil, mas algumas marcas nicho que talvez tenham espaço aqui entre o mercado brasileiro. Então, essa é a composição da margem a partir de agora. Bom, perspectiva para o ano. E aqui a gente é uma opinião talvez bastante pessoal. Eu acho que o restante do ano nós teremos uma situação de demanda muito melhor do que nós tivemos no primeiro trimestre. E por que eu entendo isso? Primeiro que as principais datas de promoção, de vendas para os eletrônicos ainda vão ocorrer, que é Dia das Mães, Black Friday e o Natal. Então, essas três datas elas são muito fortes para eletrônicos. Black Friday tem se tornado
nos últimos anos. Vou excetuar o ano passado, que foi uma confusão entre Copa do Mundo e Black Friday, mas pegamos os outros anos, a Black Friday tem sido a principal data de eletrônicos no Brasil. Então, as 3 datas sazonais, elas ainda virão. Depois, o mercado de celulares, ele é fortemente drivado por lançamentos. E entre terceiro e quarto trimestre, nós temos, normalmente, o lançamento dos novos iPhones, provavelmente virá o iPhone 15, e temos o lançamento, em geral, dos novos foldables da Samsung. Não sei se eles vão seguir esse mesmo comportamento que eles tiveram nos últimos anos, mas eu acredito que sim, e esses lançamentos movem o mercado. E nós, do nosso lado, no segundo semestre, a gente, um pouco antes do lançamento dos novos iPhones, a gente faz o iPhone Day, que tem sido uma data muito, muito importante de venda de iPhones, que também deve levantar a demanda. 2 pontos para terminar, um pouco mais macroeconômicos. Primeiro, o primeiro trimestre teve um impacto de Americanas muito forte, muito repentino, que as coisas começam a se ajustar novamente, as negociações com Americanas voltam, os segmentos de mercado em que talvez eles não consigam voltar com a mesma intensidade, o mercado começa a compensar isso. Então eu acho que essa ruptura desaparece. E segundo, se a gente olhar um assunto polêmico, mas se a gente olhar o relatório Focus, ele mostra que no final do ano a taxa de juros deve ser 12,5%, um pouquinho menor então do que agora, o que deve também fomentar consumo. Então, acho que a gente tem diversos elementos para que daqui em diante a demanda seja muito mais positiva do que foi no primeiro trimestre. Boa. A próxima pergunta, tem 2 perguntas aqui sobre o mesmo tema. Silvia, eu vou passar essa para você também, se você podia dar uma atualização sobre Americanas. Não, legal. Então, Americanas, como o Gustavo já mencionou, nós recebemos o valor que nós tínhamos em aberto com eles, da seguradora, e Americanas, ela voltou a comprar e vender no mercado, em condições diferentes hoje, mas já voltamos a suprir diversos itens para eles, celulares, impressoras, supply, computadores. Então, estamos voltando a uma maneira normal. Nós não saímos do marketplace da Americanas em nenhum momento, então continuamos lá, que é mais um local de venda de produtos. Mantivemos a nossa venda de serviço em todas as lojas, a gente vende planos de operadoras nas lojas físicas da Americanas, continuamos lá. Então, pouco a pouco, a gente vai voltando à normalidade com eles. Não estão no mesmo tamanho que estavam antes, é natural, há limitações, mas a gente acredita que eles rapidamente conseguirão oficializar os termos da recuperação judicial e que eles voltem a ter uma expressão significativa no mercado, talvez não a que eles tinham antes, mas que eles voltem a ser um player no mercado de eletrônicos. Eles sempre foram um player muito importante. A Submarino era uma vendedora de eletrônicos de preço médio e alto bastante significativo no mercado, e nosso entendimento é que eles estão pouco a pouco voltando, provavelmente não do tamanho que eram, mas estão voltando. Eu vou passar agora 2 perguntas do Thales, elas são sobre o mesmo assunto, então eu já vou emendar aqui para o Gustavo. Qual a expectativa de margem da operação de Miami se a companhia bater o guidance de 1 bilhão de receita? E qual o potencial de Miami ao longo dos próximos anos? Legal. Bom, obrigado pela pergunta. Olha, como a gente veio mencionando aqui, é uma operação recente e a gente entende que os resultados que a gente apresentou agora no primeiro trimestre deveriam ser mais ou menos os econômicos aqui dessa operação. Então, a gente não vê algo
muito distinto, sem ser variações naturais de uma operação um pouco mais, um pouco menos, enfim, mas é mais ou menos esse o patamar. Sobre longo prazo, eu acho que ainda é prematuro para a gente poder ter uma ideia de qualquer coisa. A gente está se estabelecendo, a gente está muito feliz de ter conseguido já revisitar a nossa expectativa. Então, o que a gente também já deu um pouco, em apresentações passadas, um pouco do tamanho do mercado que a gente entende, o que a gente está estudando. Então, tem uma ordem de grandeza de informações públicas sobre o que é o tamanho desse mercado. E a gente tem gasto nossa energia em, conseguir abastecer, estabelecer relação comercial com aqueles clientes que a gente já tem produtos para vender. Então, a gente tem com alguns clientes, estamos estabelecendo com outros. E a outra coisa a gente tem gasto energia também em tentar entender quais outros produtos, quais outras categorias que a gente pode adicionar a esse projeto. Então, ainda é prematuro para a gente entender o longo prazo. Então, a gente ainda não está no ponto de dar esse horizonte, esses números, tá? Eu agradeço. A próxima pergunta eu vou passar para o Silvio, é a pergunta do Leandro, ele parabeniza pelos resultados. Pede para a gente, uma parte da pergunta acho que já foi endereçada aqui pelos comentários do Gustavo, mas eu vou passar para o Silvio falar sobre se vocês poderiam dar mais detalhes sobre a operação internacional, quando estabilizadas as margens são parecidas com a operação do Brasil, se haverá necessidade de expansão do capital de giro, e se o primeiro trimestre apresentou algum evento pontual, já que mostraram que o ano seguirá sem crescimento em relação a esse trimestre. Entendo que essa pergunta sobre o crescimento, ela considera já a revisão do guidance que a gente deu de 1 a 1,2 bi. Então, essa eu vou passar para o Silvio. Se o Gustavo quiser comentar também um pouco sobre capital de giro, fica à vontade. Obrigado, Leandro. Olha, vamos aqui, vou tentar cobrir todos os pontos da pergunta. Primeiro, em relação à margem, as margens brutas no mercado de Miami são muito diferentes das margens brutas do mercado brasileiro. As condições são bastante diferentes, né? No mercado americano, as condições de pagamento são, na maior parte das vezes, à vista. Nós não temos risco de frete, as vendas são feitas em Miami. Tudo isso faz com que os distribuidores, nesse momento são 3 distribuidores de Apple nos Estados Unidos, para a América Latina, trabalhem com margens bem mais agressivas. Então, eu não vejo mudanças nos níveis de margens de Miami, que nós temos hoje. Hoje nós estamos 2,3, 2,5, e deve se manter por aí. A gente fez o novo guidance de 1,2 bi, e vocês viram que no primeiro trimestre a gente fez 300 milhões. Então, o que nós consideramos para esse novo guidance é que a gente mantenha o volume de vendas que a gente teve no primeiro trimestre com Apple ao longo do ano. Então, aqui, acho que cabe alguns pontos, né? Existe uma certa sazonalidade nas vendas e o primeiro trimestre e o último trimestre de Apple são mais fortes que o segundo e o terceiro, mas como a gente vai trazer outros produtos, a gente vai compensar essa sazonalidade em Q2 e Q3. Então, esse já é um nível de venda, de 1 bi a 1,2, bem maior do que a gente pensava quando a gente começou essa operação. A gente vai maturar essa operação nesse nível. Gus, quer falar um pouquinho sobre capital de giro? Não, eu acho que você cobriu bastante aqui na tua resposta. Acho que do lado da distribuição internacional, eu não vejo no curto prazo nada muito diferente do que a gente está comentando aqui, né? Então, dos fornecedores financiando o estoque e as vendas basicamente à vista. Então, a parte pequena, que são prazos bastante curtos, 7 dias, 10 dias, mas é muito pequeno.
acho que um ponto que a gente tem tomado um cuidado é que à medida que a operação cresce, a gente também tem que ter crédito disponível para conseguir fazer a relação comercial com nossos parceiros. Então, esse é um ponto que a gente monitora, que é o único ponto que hoje a gente tem que garantir que consegue financiar esse crescimento. Então, esse é um ponto. E aí, aproveitando a resposta do Silvio aqui, no lado do Brasil, a gente tem também usado um pouco dessa estratégia para rebalancear nosso capital de giro. Então, a gente, logo na compra dos produtos, a gente negociar aqueles produtos que têm talvez uma capacidade de escoamento um pouco mais lenta do que outros, a gente negocia termos diferentes com os nossos parceiros fornecedores. Na mesma medida, quando a gente vai vender para os nossos clientes, a gente valoriza cada vez mais na nossa conta de rentabilidade aqueles que têm pagamentos mais curtos para a gente. Então, essa acho que é uma dinâmica que também a distribuição internacional tem reforçado no nosso dia a dia aqui no Brasil. Próxima pergunta, eu vou mandar para o Silvio aqui. É uma pergunta pedindo para a gente comentar um pouco como tem se desenvolvido o programa em parceria com a Microsoft. Legal. Bom, nós temos, então, há já mais de 2 anos o programa iPhone para Sempre. Esse programa se tornou, e só para relembrar, né, uma associação Apple, Allied e Itaú. Correntistas Itaú, através do aplicativo Itaú, encontram o ícone iPhone para Sempre. Eles conseguem comprar um iPhone em 21 parcelas bastante pequenas, a grosso modo 3% do valor do produto, e uma 22ª parcela de 30% do valor do produto, mas o consumidor tem a opção de não pagar essa última parcela, nos devolve o iPhone usado, nós damos um novo e ele recomeça a pagar as 21 parcelas. E esse iPhone usado a gente recondiciona e vende na Trocafy. Esse canal se tornou um dos principais canais de vendas de iPhone no Brasil. É um canal que o Itaú trata com muito carinho, um instrumento de lealdade, de aquisição de novos clientes. A gente expandiu o iPhone para Sempre, agora nós temos AirPods também dentro do programa. Estamos discutindo com o Itaú a possibilidade de ter outros itens da Apple. Mas o que nós fizemos agora foi criar um programa parecido, dentro do Itaú também, dentro do aplicativo do Itaú, nós chamamos de Xbox All Access. Então, é um console de games da Microsoft, o Xbox, associado a um pacote chamado All Access, que é basicamente um Netflix de games, de todos os games que a Microsoft tem. Então, você compra esse pacote no Itaú, você paga em 21 vezes, e você tem um console do Xbox e todos os jogos ali embutidos dentro do console. Depois de 21 meses, o console é seu, e se você quiser manter os jogos, aí você começa a pagar o serviço da Microsoft. Então, é um programa que tem poucos meses, a gente acabou de lançar. A gente acredita que a gente vai ter o mesmo sucesso que a gente teve no iPhone para sempre. O Xbox também é um objeto de desejo, de um preço relativamente alto, então as 21 parcelas derrubam a barreira de entrada para o consumidor. São consumidores que o Itaú já pré-selecionou como consumidores que têm crédito para comprar o item. Então, acreditamos em mais uma parceria de sucesso aqui com o Itaú. A gente tem uma última pergunta aqui da Bárbara, eu vou passar essa para o Gustavo, pedindo para a gente comentar sobre os gastos de investimento da empresa no consolidado. Legal. Olha, deixa eu fazer um geral aqui, depois eu não vou ter especificidade aqui da quebra do primeiro trimestre nessa granularidade, mas a gente gastou 6 milhões de reais no primeiro trimestre com investimentos, que basicamente é CAPEX, né? Mas a natureza dos nossos gastos com investimentos, ela é mais ou menos 80% investimentos em tecnologia, 20% em investimentos em benfeitoria.
No primeiro trimestre desse ano, a gente teve um dispêndio com benfeitoria para estabelecer a nossa operação em Miami. Então, a gente tem um espaço alugado dentro de um centro logístico e a gente adequa a nosso espaço para ter o nível de segurança que a gente precisa, o nível de otimização operacional que a gente precisa. Então, parte do investimento é nisso. Parte do investimento em benfeitoria também vem de a gente ir mantendo, mas também remodelando as nossas lojas de varejo físico. Então, a gente tem uma escala de transformar o visual da loja que a gente tem em padrões mais novos, que a gente recebe junto com o nosso parceiro, a Samsung. Então, parte do nosso investimento é nisso. Essas duas modalidades, mais ou menos 20% do nosso gasto. Os outros 80% são gastos em tecnologia. E eu vou dar um detalhe de dois tipos de investimento em tecnologia. A gente tem uma parte que é o investimento que o usuário final percebe onde está sendo feito isso. Então, vou dar 3 exemplos aqui. A gente, quem entrar em trocafy.com.br, vai ver o site e suas diferentes possibilidades de como a gente precifica, como que a gente classifica o telefone, as possibilidades diferentes de pagamento, de entrega. Então, os features do site e a constituição do site per si é um gasto de tecnologia. O nosso aplicativo Soudi, quando o cliente vai numa loja, num ponto físico, e aceita o nosso financiamento, a gente oferece, ele quer pagar dessa forma, ali tem também um aplicativo no qual a gente faz contato com o cliente, a gente se conecta dentro do chipset do aplicativo para poder trocar mensagens, seja de CRM, seja de promoção, seja de cobrança. Então, parte do investimento que a gente faz nisso também. E a gente na distribuição, a gente mencionou passando, isso aqui vai maturar ao longo do ano. A gente tem uma plataforma para vendas corporativas, que se chama Live Empresas, no qual as empresas, os clientes vão poder ter uma experiência de compra, de orçamento e de relacionamento com a Live na relação B2B muito mais fluida do que é hoje. Então, a gente também tem que gastar dinheiro para fazer isso. Isso é uma parte do CAPEX. A outra parte é a parte que ninguém vê, que é estar aqui dentro de casa. Vou dar alguns exemplos. A gente tem iniciativas de automação de recebimento e gestão de estoque, de recebimento e gestão dos spare parts para os produtos usados que a gente recebe, de automações fiscais, de como que a gente faz para gerir os contatos que a gente recebe dos nossos clientes nas 37 lojas online. Então, a gente a gente desenvolve sistemas que fazem com que a gente consiga fazer esse atendimento de uma maneira mais otimizada e mais rápida. Então, tem uma de conciliações também, de recebimentos. Imagine que a gente tem 37 lojas, a gente recebe 37 extratos para saber se o que a gente está recebendo é razoável, se está de acordo com o que a gente negociou. Então, uma parte do CAPEX que a gente faz é justamente para conseguir ter um back-office, uma operação de suporte que seja escalável e que consiga lidar com os milhares de transações que a gente faz todos os meses de forma precisa e de forma automatizada. Então, assim que eu respondo essa pergunta. Fabiana, passa a palavra para você. Obrigada, Gustavo. A gente conseguiu endereçar todas as perguntas que chegaram aqui via plataforma. Eu queria agradecer a presença de todos. A área de RI está à disposição, se tiver quaisquer dúvidas. Então, nosso contato é ri@lightbrasil.com.br. Obrigada, bom dia a todos. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado.